De tempos em tempos, ouvimos falar sobre OVNIs acidentados, como no caso de Roswell, no estado do Novo México. Mas existem outros casos parecidos. Vamos falar hoje do caso Roswell do Canadá. Bem-vindos ao Paralelo Maldito. Numa noite gelada em 4 de outubro de 67, há quase 50 anos atrás, vários moradores de Shang Harbor, uma pequena vila de pescadores locais, notaram um agrupamento bastante estranho de luzes laranjas no céu noturno. Várias pessoas afirmaram ter visto luzes piscando naquela noite. 5 adolescentes que estavam lá afirmaram ter visto essas mesmas luzes piscando em sequência, para depois, em um ângulo de 45 graus, mergulhar na água. Depois de bater nas águas, o objeto não afundou de imediato, mas parecia flutuar na superfície. O pânico se instaurou na comunidade, que achou tratar-se de um acidente aéreo, que algum avião tinha caído nas águas. Os jovens contactaram as autoridades, que em princípio não acreditaram nos adolescentes. Porém, com o crescimento das ligações informando que uma aeronave havia caído no mar, as autoridades resolveram verificar. Os próprios policiais chegaram a tempo de observar o objeto. Os policiais chegaram à conclusão de que as 4 luzes vinham de apenas uma aeronave, que estimaram ter de 60 metros de diâmetro. Uma patrulha, junto com os policiais Victor Werbick e Ron O'Brien, se juntaram a vários moradores da vila de pescadores que estavam observando o objeto ainda na superfície. Os policiais estavam se questionando o que fazer quando, segundo o relatório policial, as luzes lentamente começaram a mudar de cor. Do laranja começaram a tornar-se amarelas, e para o espanto geral o objeto começou a se mover lentamente na superfície da água, deixando um rastro de uma espuma amarelada. Mais de 30 pessoas testemunharam o evento. Várias das testemunhas afirmaram que o objeto tinha em torno de 60 metros de diâmetro, 10 de altura, e ele era em forma de cúpula. Depois de alguns minutos, o objeto começou a afundar nas águas geladas do mar. 2 oficiais ali presentes, mais alguns pescadores, lançaram seus barcos ao mar para tentar resgatar as supostas vítimas. Quando os barcos e mais a guarda costeira chegaram ao local da queda, as luzes já não estavam mais visíveis, mas notaram que estavam navegando através de uma espuma amarela e muito densa. Os pescadores que acompanhavam a guarda costeira afirmaram que aquilo não era espuma do mar e que nunca viram nada igual àquilo. Estavam todos tensos e nervosos por estarem navegando naquela espuma estranha. Várias horas de buscas passaram e nada foi encontrado. As buscas foram canceladas às 3 da manhã. Os policiais e a guarda costeira, ambos envolvidos nas buscas, foram contactados pelas autoridades aéreas, informando que não houve nenhum acidente aéreo, nem civil nem militar. No dia seguinte, o Centro de Coordenação de Resgate apresentou um relatório ao quartel-general das Forças Canadenses em Ottawa. Esse relatório afirmava que algo havia caído nas águas de Shag Harbor e o objeto era de origem desconhecida.
O quartel-general das forças canadenses despachou uma equipe treinada de mergulhadores que utilizaram equipamentos avançados de detecção. Esses mergulhadores militares procuraram por todo o fundo do mar e não encontraram nada. Segundo os relatórios da época do ocorrido, o caso foi dado como encerrado, sem que nenhuma evidência física fosse recuperada. A mídia local tinha várias teorias sobre o ocorrido, desde uma aeronave russa até submarinos russos, pois ainda acontecia a Guerra Fria, né? Então a desconfiança era sempre essa. Houve até o acompanhamento de autoridades militares americanas, porém não chegaram a nada. O caso simplesmente ficou sem solução. Vocês acham que tudo terminou assim? Com certeza que não. Em 1993, uma equipe da MUFON resolveu investigar o caso por meio de pesquisas e registros da época, como jornais e relatórios da polícia. A equipe da MUFON conseguiu encontrar várias testemunhas oculares e pessoas envolvidas no caso do avistamento de Shag Harbor. Testemunhas que estavam envolvidas tanto no resgate quanto na investigação. A equipe da MUFON acabou descobrindo fatos surpreendentes sobre o caso. Em entrevista tanto com mergulhadores quanto com o navio caça-minas da Real Polícia Montada Canadense que estava no local, eles descobriram informações realmente surpreendentes. De acordo com esses relatos, esse objeto caiu nas águas de Shag Harbor. Havia sido detectado por radares americanos, pois na época os Estados Unidos mantinham uma base militar até que bem avançada lá. Essa base era responsável por detectar anomalias magnéticas com o objetivo de rastrear e detectar submarinos russos. Os militares dos Estados Unidos haviam detectado o objeto em seus equipamentos de rastreamento. Embarcações americanas foram enviadas e posicionadas sobre o objeto não identificado, onde ele tinha afundado. Nenhum movimento foi detectado durante 3 dias. Na realidade, ninguém sabia o que era o objeto. Os militares começaram a se movimentar para iniciar a operação de salvamento e investigação. Todos foram surpreendidos quando a Marinha, através de seus radares, detectou um segundo objeto se movimentando no fundo do mar, que, para espanto de todos que estavam ali, se juntou ao primeiro objeto no fundo do oceano. Especulou-se na época que o segundo OVNI, já dá para ser tratado como OVNI, né? Estava lá para ajudar o primeiro. Sem saber com que estavam lidando, a Marinha decidiu que era melhor esperar e observar. Durante quase uma semana, os navios da Marinha mantiveram a sua posição sobre os OVNIs. Porém, a base localizou um submarino russo que acabara de entrar em águas canadenses ao norte, de modo que várias das embarcações tiveram que se deslocar para lá, para investigar o ocorrido. Os que ficaram no local foram testemunhas de algo surpreendente. Os 2 OVNIs começaram a se movimentar ainda submergidos, rapidamente em direção ao Golfo do Maine. Os navios da Marinha, que ainda estavam na região, iniciaram a perseguição em direção aos Estados Unidos, mas os objetos continuaram a se distanciar, mais e mais deles. Quando, para surpresa e assombro dos perseguidores, em certo momento, os 2 OVNIs partiram para a superfície e dispararam em direção ao céu, para desaparecer em poucos segundos. De acordo com os pesquisadores, enquanto essas observações foram mencionadas por muitas testemunhas oculares confiáveis, as declarações foram dadas extraoficialmente, ou seja, sem gravações por militares, ex-militares, pessoal civil. Ou seja, essas pessoas temeriam que os relatos causassem uma ridicularização ou perda de pensão. Então, como diz o ditado, apenas os nomes foram alterados para proteger os inocentes. E por hoje é só. Curta o vídeo, inscrevam-se no canal. Nos vemos no próximo vídeo ou em alguma esquina escura qualquer. Boa noite.